O sistema de saúde no Brasil, seja privado ou público, ele está sobrecarregado. Tá. Você imagina, a gente é super capilarizado. 3.600 pontos de atendimento. 3.600 pontos de atendimento. Como é que a gente pode contribuir com esse conceito de saúde no Brasil? Como é que eu posso melhorar a vida do meu cliente do ponto de vista de serviços farmacêuticos? Nós temos mais de 11 mil farmacêuticos nas lojas. É uma carreira difícil. Você se formar em farmácia não é fácil. Será que faz sentido a gente ter um farmacêutico em loja simplesmente para entregar uma caixinha? Ele tem como orientar melhor. A gente quer muito que o farmacêutico passe a participar mais dessas jornadas. Eu acho que algumas características são importantes, né? Em tudo que você faz na vida, independente da carreira, independente da posição, uma delas para a empresa, eu acho que você se sentir dono do negócio, você participar daquilo, você tomar decisões como se você fosse dono do negócio. Essa preocupação de dono, para mim, ela vale para qualquer posição, em tudo que você for fazer na vida. Quando você tem propósito, quando você gosta do que você faz, você trabalha e nem percebe. E além de tudo, né, você atua no segmento da saúde que está relacionado ao bem-estar e à qualidade de vida das pessoas que frequentam uma farmácia. Sem dúvida, né? Quando você olha a saúde como um todo, essa cadeia de saúde como um todo, isso dá mais propósito ainda. Olá, sejam muito bem-vindos ao AmplificaCast. Hoje o tema do nosso episódio é como a tecnologia está transformando a saúde. E antes da gente começar o nosso episódio, te convido mais uma vez a se inscrever no nosso canal no YouTube. Já são mais de 21 mil inscritos. E no Spotify também você pode nos avaliar clicando nas 5 estrelas, mas antes disso você precisa assistir o nosso episódio completo. Já comece agora assistindo esse episódio, porque com certeza essa história profissional e de empreendedorismo ela vai também te ajudar. Eu estou aqui com um convidado que provavelmente você já deve ter ido comprado alguma coisa em alguma farmácia. Esse convidado é o Fernando Kozel. Seja muito bem-vindo ao AmplificaCast, Fernando, e se apresenta aí para o pessoal e fala também o que a sua empresa faz. Prazer estar aqui, Eric. Obrigado pela oportunidade. Fernando Kozel Varela. Hoje eu trabalho na RD, Raia Drogasil. Sou vice-presidente de transformação digital, toco toda a parte digital da companhia e tenho aí 30 anos de carreira, então um pouco de história para contar, um pouco de mercado também para falar, acho que a conversa vai ser boa. E é isso aí, 30 anos, quando a gente fala 30 anos na mesma empresa, não é a mesma empresa, porque essa empresa ela passou por várias transformações. Não é a mesma empresa. A gente fala que é o mesmo CNPJ, mas na verdade eu diria que tem 5, 6 fases muito claras da empresa. Eu vivi uma empresa, no início, uma empresa familiar. Acho que eu diria que essa é a primeira fase. A segunda fase, uma empresa com private equity. Depois a gente abriu capital em 2010, o IPO. Eu brinco que quando eu achei que eu ia descansar um pouquinho, né? Veio a quarta fase, foi a fusão, que eu sou ex-Droga Raia, na verdade depois teve a fusão da Droga Raia com a Drogasil, também é um capítulo à parte aí. E na sequência agora a transformação digital e já emendando com IA. Então são praticamente 6 grandes fases de empresas completamente diferentes, com pessoas completamente diferentes, com mercado completamente diferente. Uma história assim, extremamente dinâmica no mercado de varejo farmacêutico, que é extremamente dinâmico. Então é uma boa história. Legal. E aí tem um ponto importante, né? Quando você chegou para trabalhar nessa empresa, ela só tinha 53 lojas. Exatamente. Hoje são mais de 3.500. 3.600. 3.060 lojas. Mas quando você teve que tomar essa decisão lá atrás, no início de carreira, me conta aí, você já começou nessa empresa? Você trabalhava numa outra empresa? Como que foi a sua construção de carreira no início? Eu sou engenheiro de formação. E me formei em 1992. Naquela época, para vocês que são mais novos, vocês não vão lembrar, mas era uma fase econômica ruim para o país, né? A gente tinha inflação, eu lembro, de 30% a 40% ao mês. Nossa. E, obviamente, num cenário desse, você não tem projeto. Né? Você tem muita especulação financeira. Então, para quem se formava naquela época, era muito complicado, porque eu lembro que as pessoas, ou elas... O grande sonho do formando de 1992, do início da década de 90, era ser trainee da GC Lever. É mesmo. Ou ser trainee de algum banco, mercado financeiro. E
eu aproveitei que eu me formei, eu fiquei 1 ano fora. Meu pai, vou falar depois um pouquinho mais, mas meu pai era um imigrante espanhol que veio para o Brasil logo pós-guerra, né? Então eu tenho dupla nacionalidade espanhola, eu fui para a Espanha na época, fiquei 1 ano fora e voltei exatamente no Plano Real. No Plano Real em 94, foi quando eu voltei. E ali eu acho que o país dá pouca importância para o Plano Real. Acho que o Plano Real foi o grande marco do país, foi o que salvou o país. Impressionante como a gente não valoriza isso. E eu voltei em 94 para cá e foi quando efetivamente o país já era outro, com muito mais oportunidade. E eu comecei numa grande consultoria multinacional. Uhum. Quer falar o nome dessa consultoria? Pode falar. Posso falar, porque vai ser interessante também, que vai linkar um pouquinho com a história no futuro. Eu trabalhei na Arthur Andersen, foi de 93, final de 93, tem vários livros 94. de negócio que falam, né, sobre essa consultoria. Sim, porque depois ela, na verdade, teve o caso Enron em 2000. Isso. E eu trabalhei na Arthur Andersen, que depois virou Andersen Consulting, que depois virou Accenture, então ela foi se transformando ao longo do tempo. E isso, trabalhei por cerca de 4, 5 anos nessa consultoria. Depois foi onde eu conheci um dos herdeiros da Droga Raia, que me convidou para ir trabalhar lá. Te convidou para ser um empreendedor. Sim, porque você imagina, né? Então, aí por isso que entra a história do meu pai agora aqui, né? Porque você imagina na cabeça daquela geração que saiu de uma pós-guerra, que buscava, quando você sai de uma pós-guerra, você busca segurança, estabilidade. Então, ele tinha uma cabeça extremamente conservadora, ele chegou no país sem um tostão no bolso. Toda a história dele, na verdade, todo o investimento dele ele fez no filho, então ele via no filho um executivo tradicional da época, que era o mindset da época. O que era o mindset de carreira profissional bem-sucedida na década de 90? Era alguém bem formado por uma faculdade e depois que seguisse numa empresa grande, brasileira, nacional, ou numa empresa multinacional de nome e que você seguisse por anos ali, construísse uma carreira de 10, 20, 30, 40 anos. Aliás, ele tinha uma carreira de 40 anos numa empresa têxtil brasileira. Então, esse era o mindset de sucesso, que é muito diferente do mindset hoje de trabalho, de emprego, né? De empregabilidade, de arrojo, né? De você ser empreendedor, de você abrir tua startup, de você abrir tua empresa, de você, de repente, se mover muito mais lateralmente entre lugares. Hoje, de começar um negócio, não precisa nem de estrutura física, né? Ser tudo digital, tudo online. Digital, remoto. Você começa um negócio, termina, dá errado. Dar errado faz parte da tua jornada de aprendizado. Isso não era visto há 30 anos atrás dessa forma, de maneira alguma. Então eu lembro que o dia que eu recebi essa proposta, eu não aceitei a proposta de cara. Eu demorei uns 3, 4 meses para digerir. Para pensar? Porque eu estava super bem onde eu estava, numa carreira... Tinha uma previsão de futuro e tal. Estava super bem avaliado pelos sócios. Os sócios da consultoria gostavam de mim. Eu gostava muito do que eu fazia. Porque a consultoria, ela te dá uma bagagem muito grande de experiências diferentes. De diferentes projetos. Diferentes empresas, diferentes lugares, você conhece muita coisa. Então, e num espaço muito rápido de tempo. Então, eu gostava muito do que eu fazia. Foi muito difícil para mim tomar essa decisão. Às vezes me pergunto, por que você tomou a decisão de sair, né? Desse lugar que tinha um certo glamour também. Eu lembro só para divertir um pouquinho aqui, eu lembro que eu tinha um 386 na época. Nossa. Quem que tinha um 386 em 1994? Entendeu? Um notebook e tal. Então tinha um certo glamour na posição e eu iria para uma farmácia, essa que é a verdade. Né? Então eu mesmo tive que digerir e me pergunto, e por que você foi, na verdade? Hoje eu respondo assim, sinceramente. Claro que tinha uma questão financeira, que era atrativa na época, mas... foi intuição. Eu acho que tinha um quê de empreendedorismo já, né? Claro, não era um sócio direto ali, mas não tinha sociedade da empresa, mas o que realmente me atraiu na mudança foi o convite do Antônio Carlos, que hoje é presidente do conselho, inclusive da RD,
de trabalhar junto com ele no negócio. Eu não fui para uma posição fixa. Não tinha um cargo definido. Eu não tinha um cargo definido. Você vai ser um cargo definido. Você vai ser gerente de marketing. E lá na consultoria você já tinha um cargo definido. Eu tinha a consultoria de negócio, claro, de estratégia e tudo mais, mas eu não fui para ser gerente de RH, gerente de marketing. Eu fui para tocar o negócio. Isso me atraiu. Então, por isso que eu falo que teve um quê de empreendedorismo, de entender o negócio, tocar a operação como um todo. Eu achei que era uma oportunidade única, que eu não teria mais. Mas uma coisa assim que eu quero voltar nessa conversa com você é a questão de... Você conheceu ele, né, lá na consultoria e tal, essa pessoa que te levou para... Na época não era RD, né? Na época era Droga Raia. Eu conheci o Eugênio, que era o sobrinho dele, o Eugênio Zagotes, que trabalhou comigo na consultoria. Ele me conheceu na consultoria. Legal. E por que você acha que você recebeu esse convite? Você acha que foi uma obra do acaso ou isso estava relacionado à sua capacidade de entrega, ao seu trabalho, aquilo que as pessoas... Você se preocupava na época em fazer o seu melhor, sabe? Em ser um profissional diferente da maioria? O Eugênio trabalhou comigo em vários projetos lá na empresa, na consultoria e obviamente, não foi obra do acaso, né? Eu sempre realmente fui muito compromissado com tudo que eu fiz ali, além da boa formação que eu pude ter. E o Eugênio sempre teve assim, sempre foi uma pessoa muito visionária, né? Ele já me falava, olha, esse negócio vai crescer muito, tinha um benchmark dos Estados Unidos, de CVS, de Walgreens, etc. Esse negócio vai crescer muito, vai se profissionalizar absurdamente, a gente vai precisar de bons executivos, o varejo da época tinha uma formação assim, os executivos não iam trabalhar em varejo, né? Você tinha hoje é diferente de hoje, né? Até também. Porque eram empresas pequenas, empresas familiares, geralmente era a própria família que trabalhava no negócio. Você não tinha grandes negócios de varejo, com exceção de um ou outro varejo alimentar. E ele falou assim, isso aqui vai mudar. E você vê, ele é visionário mesmo, né? Uma pessoa extremamente estratégica. E eu tinha um perfil complementar ao dele. Eu sempre fui uma pessoa muito mais executiva. De execução. De hands-on, de pegar, de fazer acontecer, de assumir a bronca, matar no peito, realizar. Então tinha um perfil complementar ao dele em relação a isso. Então acho que foi por aí que ele enxergou. E hoje, se você fosse dar um conselho para quem está começando a carreira e almeja conseguir uma posição ou evoluir ao longo da sua trajetória profissional, você olhando lá para trás, qual que é o conselho que você daria? Tem vários, né? A gente vai ficando velho e vai ficar com mania de dar conselho. Mas é ótimo, né? Imagina que várias pessoas aqui que estão discutindo, você pode dar eu acho que algumas características são importantes, né? Para você realmente, em tudo que você faz na vida, independente da carreira, independente da posição, uma delas, para a empresa, eu acho que você se sentir dono do negócio. Eu acho que isso desde o meu primeiro dia, você participar daquilo, você realmente se sentir dono do negócio, você tomar decisões como se você fosse dono do negócio ou sócio do negócio, né? Então, desde coisas banais, do tipo apagar a luz, acabou a reunião, eu vou apagar a luz. Por que eu vou deixar a luz acesa, gastando energia e aumentando a despesa? Essa preocupação com o DRE, com o lucro, de como aquilo se reverte, como que aquele caixa se reverte amanhã para o desenvolvimento da empresa. Então, apagar a luz, apagar o ar-condicionado. Quantas vezes eu estava na rua, às vezes de domingo à noite, eu vi um luminoso da Droga Raia que não estava aceso, eu parava para, acende aí, você esqueceu de ligar, tal. Então, essa preocupação de dono, para mim, ela vale para qualquer posição, em tudo que você for fazer na vida. E uma coisa interessante, né, que ninguém precisou te orientar sobre isso. Você já tinha isso dentro de você, de querer fazer o melhor, independente se estava sendo visto ou não, você queria cuidar das coisas como um todo. Sim, ali, né? Isso para mim tem a ver com o que de empreendedor. O empreendedor tem isso. Né? Uma outra coisa, aí era uma característica minha, essa de jogar em todas as posições. Eu sempre gostei muito disso, de ter uma visão geral. E um outro ponto que eu acho que... E não ter medo do desafio também, né? Não, nenhum. Claro que eu tinha uma idade diferente, eu tinha 25, 26 anos, as decisões solteiras, às vezes as decisões quando você tem 25, 26 anos solteiro, sem filhos, são muito mais fáceis. Sim. Mas sem essa questão. Agora, um outro ponto que eu acho importante, que esse sim eu aprendi ao longo da carreira.
que é você ter equipe. Isso também faz muita diferença e eu aprendi na dor. Eu aprendi em momentos difíceis meus dentro da empresa, assim, de ter que entregar coisas e quando você olha, você realmente percebe que não tem equipe ou que falhou em formar equipe, em desenvolver. E hoje, claramente, formar equipe para mim é muito importante. Na verdade, não é nem às vezes formar ou às vezes ter uma equipe melhor do que você. Hoje eu tenho uma equipe que é melhor do que eu, é muito melhor do que eu. Né? Ainda mais na posição que eu estou, quando a gente fala de questões digitais, eu sozinho não teria a menor condição de me atualizar ou saber do que se trata. Sobre tudo, né? Sobre tudo. Então eu tenho uma equipe que, na verdade, é quem toca. Eu tento compilar aquilo e tentar fazer a correlação daquilo com o negócio. Como é que eu uso o melhor da tecnologia, o melhor do digital no desenvolvimento do negócio, sob a visão do cliente. Né? Esse é o meu papel hoje. Agora, se eu não tiver uma equipe boa que me traga esses subsídios ou que realize também, porque eu sofri muito na execução, principalmente a gente cresceu muito rápido, voltando um pouquinho lá para a história, principalmente em 2008, 2009, a gente cresceu num ritmo muito rápido de abertura de lojas e eu, ao contrário da maioria dos meus amigos que são executivos, eu tenho uma experiência diferente, porque a maioria dos meus executivos eles tiveram experiências de ter que fechar a fábrica, diminuir uma área, recessão. Eu nunca fiquei sem dormir por isso. Eu ficava sem dormir porque eu tinha medo de não entregar, porque a gente crescia muito rápido. Sempre a gente cresceu muito rápido. A gente saiu de 53 lojas. Problemas bons hoje de se resolver, né? Hoje para mais de 3.600. Então, a minha preocupação é como é que eu vou entregar isso? Não vou conseguir, vou travar, entendeu? Então diversos tipos de projeto. E então sempre foi esse ponto de como é que a gente realmente precisa ter uma equipe efetivamente para te ajudar nas entregas. Isso é importante. E o ponto de ser sócio, se sentir sócio, se sentir dono do negócio. Eu acho que são duas questões que para mim são importantes. No meu caso específico, de certa forma, seguir um pouco da intuição. Eu sempre falo que as mulheres têm muito mais intuição que os homens, tem mesmo. Acho que elas, como executivas, elas têm essa vantagem, né? Acho que em algum momento você tem que seguir tua intuição e deixar um pouco de lado o que aquelas pessoas que estão ao seu redor te falam. Porque você teve que pedir. Em tese, né? Você vivia com seu pai, morava com ele, com a sua família, e você teve que tomar uma decisão contra a vontade dele, né? Porque a visão dele chegava até onde a experiência dele levou ele, no caso, né? Esse é um caso engraçado, né? Ou não, né? Na época não foi engraçado, porque quando eu fui contar para ele que eu saí... Porque eu tinha realizado o sonho. Você contou quando já saiu, já tinha tomado a decisão. Já tinha tomado a decisão. Na verdade, eu realizei o sonho dele, né? Que era de se formar, me formei engenheiro, de entrar numa empresa multinacional. Então, ele tinha se realizado. E quando eu conto para ele que eu vou sair de uma empresa desse porte para ir trabalhar numa farmácia, que não era o que é hoje todo mundo conhece a Drogazil. Na época, eram 53 lojas no interior, a cidade de São Paulo tinha pouquíssimas lojas. Inclusive, quem está nos escutando aqui já deve ter ido numa Droga Raia ou Drogazil, né? Com certeza, imagino que sim, né? E para ele era inconcebível. Como é que eu ia fazer uma troca dessa, né? Uma empresa familiar, minúscula. Eu estava super bem onde eu estava. Eu fiquei completamente doido na visão dele. E como é que foi assim, esse processo de crescimento, de chegar lá com 53 lojas, os desafios? O que você acredita que foi contribuindo para esse sucesso? Você falou que tinha uma grande capacidade de execução, né? De executar as coisas. E quando vai crescendo muito rápido, você tem esses desafios que você se depara. Tem que formar time, tem que ter equipe, tem que ter pessoas para poder te apoiar. Então, o que você acredita que foi contribuindo para esse crescimento? Olha, é claro que ao longo... a gente está falando de uma carreira de 30 anos, né? E no início é um pouco disso, né? Então, você tem... No começo, eu lembro que eu bati o escanteio e ia para a área cabecear. Então, uma empresa familiar, menor, você tem pequena, que executar e fazer. Tem que fazer tudo. Então... para mim foi pessoalmente muito interessante, porque eu toquei projetos em todas as áreas, desde RH, marketing, supply, logística, enfim. Claro, a empresa vai crescendo, você vai
vai assumindo posições mais claras, né? E, enfim, a empresa foi crescendo, eu fui acompanhando, fui ajudando. Como dono, você trabalhava muito? Nesse bastante, mindset de dono? Trabalhava bastante. Trabalhava bastante, mas eu trabalhava com vontade, com gosto. Para mim não doía. É prazeroso, né? É prazeroso. Então, e você nem percebe, às vezes, você está trabalhando, está executando, tem coisa para entregar, você quer entregar aquela demanda e já ir para a próxima. Totalmente, porque a gente fala tanto de propósito hoje em dia, né? Essas questões a gente não falava há 30 anos atrás, mas você vê, estavam embutidas. Sim. Né? Então, quando você tem propósito, quando você gosta do que você faz, você trabalha e nem percebe. E além de tudo, né, você atua no segmento da saúde que está relacionado ao bem-estar e à qualidade de vida das pessoas que frequentam uma farmácia. Sem dúvida. Né? Então, quando ali você olha a saúde como um todo, essa cadeia de saúde como um todo, isso dá mais propósito ainda. Inclusive, eu estava entrevistando o diretor da Bion e ele estava falando sobre a produção de insulina e o propósito. Ele teve pai diabético. E hoje ele trabalha provendo a insulina, tanto para o SUS ou para o setor privado. E o propósito dele é saber de que ele está ajudando as pessoas a viverem mais. Eu até me identifiquei com a história, porque minha mãe era diabética. Então, consumia a insulina todos os dias. Então, ele falou assim, trabalhando na Bion, ele encontrou também um propósito que ele entende, que o trabalho dele não é só executar ali a parte, né, das responsabilidades, mas é cuidar da vida das pessoas. Sem dúvida. Essa visão, a gente começou, eu confesso que a gente começou a ter um pouquinho, eu diria que nos últimos 10 anos. No começo era muito uma visão de varejo, de vender o produto, a perfumaria, entregar o produto, ter o produto. No nosso negócio, ter o estoque, ter o produto, talvez seja a grande gestão do negócio. Mas eu já tinha foi o que eu falei, a gente já tinha esse propósito, essa visão de dono, e aqui que só cresceu com a empresa, então fui crescendo junto com a empresa, fui me desenvolvendo junto com a empresa, nas diversas fases que eu te falei, então, e essas fases são completamente diferentes. Teve a fase da empresa familiar? Empresa familiar pura, eu diria que são os tempos românticos, né? Porque as decisões são mais rápidas. As decisões são super rápidas, às vezes as decisões eram tomadas na macarronada de domingo, que era uma família italiana, eu me aproximei muito deles, né, pessoalmente falando. Uma abertura de loja era uma festa. Sim. Né, porque não eram tantas assim. Depois veio a fase do private equity em 2008. E aí já muda bastante a companhia, ela começa realmente a ser muito mais profissional, que você começa a ter comitês, etc. O perfil das pessoas. Então, novos investidores, o perfil das pessoas começa a mudar. Como que você... Tem aquele livro, eu gosto bastante daquele livro do Jack Welch, que é Paixão por Vencer, que ele fala bastante das fusões, aquisições e como que você se comporta dentro desses movimentos para que o seu cargo... para que você tire o melhor proveito das situações e você evolua ao longo da jornada de crescimento da empresa, tanto na parte que é comprada quanto de quem compra. Como que foi para você, né? Você sai dessa empresa familiar, vai para o private equity, como que você vai se adaptando, se moldando às diferentes nuances que vai acontecendo? Eu acho que aí voltando para outra pergunta que você me fez, eu acho que essa é uma das grandes características que eu tenho, de ser eclético. Adaptável. Né? Adaptável. E deu a visão otimista também, né? Visão otimista. E eu brinco, né? Eu gosto muito de futebol. Se eu tiver que falar com o jogador no vestiário, eu tenho a linguagem do jogador. Se eu tiver que falar com o Cartola, eu tenho a linguagem do Cartola. Então, eu sou eclético também, eu diria que em transitar em diversas situações, em diversas áreas, em diversos cargos. Isso me ajudou muito ao longo da carreira. Porque eu vejo que existem duas características quando a empresa começa a mudar. Tem gente que acaba se fechando e tem gente que acaba se expandindo para, peraí, para onde o barco está indo, então vamos junto, vamos fazer esse negócio navegar para dar certo. Eu sempre pensei que você tem que contribuir. Porque Legal. Se você não contribui, né, acho que você tem que procurar outro lugar. Se você não está feliz e não está a fim de contribuir, então o que você está fazendo ali? Né? Então teve diversas... As pessoas brincam às vezes e falam, pô, mas você é um Highlander, porque você sobreviveu assim... Highlander é bom. Porque é verdade. Você vê, um private equity é uma mudança considerável de uma empresa familiar.
Depois você tem uma abertura de capital. Que aí ainda começa... Mais profissional mais controle, ainda. mais... Muito mais profissional, muito mais controller. Relação com investidores. Você tem uma cobrança, uma pressão que é diferente de uma empresa fechada. Completamente diferente. Expectativa você tem uma alta. expectativa alta de mercado. Então você também tem a entrada de novos executivos com quem você tem que se relacionar, né? Depois você tem uma fusão. A fusão é um change management pesadíssimo. Pesadíssimo. Tem uma questão de execução brutal, mas tem uma questão de relação humana ali existente, gigantesca, de duas empresas, podemos falar um pouquinho, que eram completamente diferentes. Que era o Onofre? Era Droga Raia e Drogasil. O Onofre depois é um outro M&A, comento na sequência. Que foi uma fusão mesmo 50-50. Então, mais difícil ainda, porque quando você adquire alguém, quem está adquirindo tem mais leva a tua cultura. Sim. Quem está sendo adquirida tem a opção de eu quero fazer ou não quero fazer. Obrigado, vou para outro lugar. É muito mais fácil. Não que seja fácil, já não é fácil, mas é mais fácil do que uma fusão 50-50. Porque você tinha duas empresas que eram muito boas. Eram concorrentes muito boas, mas em fases diferentes. E empresas muito diferentes. Então, posso comentar sem nenhum problema. A Droga Raia ela era uma empresa mais voltada para mercado na época. Ela crescia muito rápido, ela tinha uma visão de tecnologia muito forte, uma visão de abertura, de expansão de loja. Droga Raia. Né? A Drogasil ela tinha uma visão de custos muito forte, de controladoria muito forte. E eu não estou dizendo que uma é melhor que a outra, estou dizendo que elas eram diferentes. E hoje a gente fala, foi um case de sucesso mundial. Não é nem brasileiro, não, é mundial. A gente efetivamente conseguiu juntar o melhor das duas numa sinergia incrível. O 2 mais 2 virou 5. Em que momento, Fernando, esse cargo, né, de digital, da transformação digital, essas coisas que você comentou, ele começa a se tornar mais, digamos, mais demandado, né? Porque quando você começou lá atrás, o digital não era tão forte. Isso já veio lá de trás. Olha, a empresa sempre teve, olhou a tecnologia diferente, como um pilar estratégico. Ah, é? E eu acho que isso fez diferença. Tanto o Raia quanto porque o tem Drogasil. empresa que olha a tecnologia como uma área de provedor de recursos, provedor de TI. de serviço. Eu lembro, hoje menos, mas eu lembro que era muito comum a área de tecnologia se reportar para uma área financeira. Isso. Né? Não, lá sempre a área de tecnologia foi uma área muito destacada. A minha formação, eu sou formado em tecnologia, pós-graduado em tecnologia, também atuei como gerente de tecnologia por muitos anos. E eu lembro que eu acompanhei esses processos. No meu cargo, quando eu atuava dentro de uma agência de publicidade, eu fui o primeiro executivo de TI a participar do board das reuniões semanais de diretoria. Porque antigamente TI era só uma área de suporte. Uma área de suporte, uma área de serviço. Resolver problemas. Despesa. Depois a gente passou a integrar mais o negócio, aí as coisas começaram a mudar. Não. Então, lá sempre foi visto como uma área realmente de ponta, que poderia e deveria fazer diferença no negócio. Legal. Claro que isso mudou muito, principalmente de 2015 para cá. E você sempre, nos últimos 10 anos. Teve com essa responsabilidade? Eu sempre você perguntar para mim, você era uma pessoa de tecnologia? Eu era engenheiro, então acho que as pessoas associavam engenharia com tecnologia. E eu gostava, tal, mas eu nunca fui um técnico. Eu sempre fui um gestor de tecnologia. Eu acho que eu sempre soube muito bem, acho que a diferença aqui é o seguinte, eu sempre soube muito bem entender o que era a tecnologia do momento e como é que eu aplico aquilo no negócio. Legal. Até hoje, né? Então, o próprio que eu acabei de falar. Eu entendo muito bem. A IA, legal. Eu não sei. Se bem que hoje é fácil, né? Só fazer um prompt e você desenvolve. Mas como é que eu uso isso no meu negócio? Onde vai fazer diferença na jornada do cliente? Onde vai fazer isso na jornada do diabético? Sim. Como é que eu melhoro essa personalização? A jornada do diabético? Como é que eu personalizo essa experiência? Né? Como é que eu melhoro o atendimento? Usando IA, usando tecnologia. A tecnologia é meio. Diminui meu tempo de resposta ali, né? Melhora a performance, melhora a eficiência da empresa, melhora o atendimento, faz com que o cliente efetivamente seja melhor atendido e goste do que está fazendo, né? Melhora a vida dele. Então, como? Eu sempre faço esse link. Sim. Esse é meu papel hoje. Né? A aplicabilidade de uma tecnologia para um uso prático, para melhorar alguma coisa. E foi o que eu te falei. Então, tanto o Drogasil quanto o Raia sempre olhavam tecnologia de uma maneira destacada.
E na fusão foi isso. Na fusão as duas empresas eram muito complementares, então onde uma era boa, a outra era ruim, onde a outra era ruim, a primeira era boa, e as áreas foram assim, se acertaram muito bem, muito bem. A gente realmente fez um case de sucesso, a gente fez uma integração, uma fusão em 3 anos praticamente, 3 anos, e com resultados excepcionais. Hoje a empresa, não preciso dizer, né, os resultados que ela tem, em capital aberto, vocês podem ver lá os resultados. Você sabia que esse podcast ele é da Amplifica Digital? Se você ainda não nos conhece, acesse o nosso site amplificadigital.com.br e lá você vai conhecer um pouco sobre o que a gente faz, os nossos serviços, o que a gente entrega para o mercado, para empresas de diferentes segmentos. Você também vai ter a oportunidade de conhecer o nosso portfólio, os nossos cases de sucesso, e você vai ter a oportunidade também de falar com um de nossos especialistas. Te convido a acessar agora amplificadigital.com.br e se você precisa de um parceiro estratégico para te ajudar nas ações de marketing digital B2B ou B2C, fale com a gente e agende uma reunião agora. Fernando, e como é que é essa questão, né? A gente fala de 3.600 lojas físicas e a gente tem o digital caminhando lado a lado com tudo isso. Como que é essa junção, né, do digital, da experiência de quem compra, de cruzar com a loja, com a entrega? Como que vocês olham isso para... Você entende que hoje também, ao longo dos anos, a experiência digital, a compra pelo digital, ela tem aumentado? Isso é relevante para vocês hoje? Olha, no nosso caso aqui, nesse negócio especificamente, eu acho que a omnicanalidade ela é fundamental. Tá. Então, a visão que a gente tem de farmácia física hoje, na verdade, a nova farmácia, no nosso conceito... A nova farmácia. A gente chama de nova farmácia, no nosso conceito, ela é um health hub, então ela é um centro de saúde, né, e que cresceu muito com a pandemia de 2020 para cá. E ela é também um mini centro de distribuição. Por quê? Porque se você não consegue trabalhar online se você não fizer uma entrega rápida. Viraram fazer uma entrega rápida, viraram CD. Você precisa ter capilaridade. Então, a capilaridade das lojas, ela te dá uma vantagem competitiva absurda em relação à omnicanalidade. Você fala hoje, pega, por exemplo, Mercado Livre, né? Por que às vezes eu deixo de comprar em determinados sites porque eu olho o prazo de entrega. Falo, vou esperar isso aqui. No Mercado Livre você vai lá, compra no mesmo dia ou às vezes no outro dia está em casa. Essa coisa das 3.600 acaba te ajudando, né, nesse processo de entrega mais rápido também, né? Não, sem dúvida. A gente, para entregar em menos de 1 hora, se você não tiver um mini centro de distribuição ali perto da sua casa, não vai conseguir. Sim. Né? Em São Paulo, principalmente, ou nas grandes capitais, seja onde for. Então esse conceito, a capilaridade é a base estrutural para que você tenha, pelo menos numa entrega rápida, ela é fundamental. Tá? A gente acredita nisso. E a gente acredita muito na omnicanalidade. O cliente ele poder entrar num app, no WhatsApp, amanhã num agente ou numa secretária pessoal, secretário pessoal, sei lá, um agente pessoal. E ele pedir, ele ter orientação, e ele poder receber isso tudo online, ou ele poder receber isso via loja, ou ele poder ir na loja receber. Retirar na loja. O contato humano e o calor humano da loja, a gente não abre mão. A gente acredita muito nisso, porque... então, é uma experiência também, né? Você pega, é uma experiência, é uma combinação de coisas. Você pega, por exemplo, o case eu olho assim, não acompanho os números, mas você pega o case da Mobile. Começou com uma experiência digital e depois virou presencial, né? Ela veio do digital e se tornou presencial. De vocês era presencial, tem a experiência no digital também para essa omnicanalidade, mas o foco é trazer a melhor experiência na loja também, né? Sim. Você vê que é curioso, né? Geralmente, as empresas que nasceram puramente digitais, online, elas tentam ter uma parte, ponto de contato. Um ponto físico. No Nubank agora também, um braço várias físico. ações. Precisa ter, precisa ter. E o contrário também vale, né? Quem era físico tentando ir para online. Eu acho que aqui também a gente teve um case de sucesso, porque dificilmente você vê grandes varejos físicos conseguindo desempenhos, grandes performances no digital. Nossa venda hoje, isso é um dado aberto, ela já bate quase
mais de 25% da nossa venda ela é digital. 25%? Sendo que, mas você vê como é curioso. Apesar de ser 25% de venda digital, metade disso é um compra e retire, que ele vai buscar na loja. Sim. Então ele quer estar no digital, mas é conveniente ele passar na loja, porque a gente tem uma capilaridade muito grande, está muito próximo. Às vezes está no trajeto, a pessoa compra, já passa no trajeto. É muito próximo da casa dele. A gente está muito próximo da casa dos clientes, né? Da maioria dos clientes. Então, essa unicanalidade que a gente descobriu que ela é muito importante. Ela realmente aumenta o lifetime value do cliente, ela aumenta a frequência, o gasto, enfim. E como que você enxerga? Melhorou muito a jornada. O cliente também melhorou muito a jornada. Hoje a gente está falando muito da questão da IA, né, das inteligências artificiais. E a nossa preocupação, eu falo como consumidor sempre, é quando o atendimento ele se torna muito tecnológico e você fica mais distante da sua necessidade de ser resolvida. Como que vocês enxergam isso, né? De ter esse primeiro atendimento, isso é feito por IA hoje, isso é feito por uma atendente. Se a pessoa entra em contato com vocês, como que vocês mensuram essa qualidade para que não haja esse distanciamento? A gente tem muita preocupação com isso. Ao mesmo tempo que a gente quer ganhar performance, eficiência, acelerar o processo, reduzir a fricção, sim, a gente também tem muita preocupação em não perder esse calor humano que eu comentei antes. Que é a mesma coisa da loja, né? Que é a mesma coisa da loja. Então a gente tenta combinar as coisas. Nem sempre é simples, mas a gente tenta combinar. Então, questões que a gente acredita, processos que são mais frios mesmo, às vezes um pedido, uma busca. Sim. Ali você tem que ter muita tecnologia, uma devolução, né? uma reclamação, um saque. Ali você tem que ter muita tecnologia. Agora, uma curadoria, uma orientação farmacêutica, uma posologia, né? Um serviço farmacêutico, a gente vai falar quero falar um pouquinho de saúde, de serviços de saúde, que a gente está olhando para presente e futuro. Isso não tem como. Claro, você usa a tecnologia como um meio, para um cadastro, para o sistema, etc. Mas fazer aquilo você precisa de pessoas. Então, a gente tem essa preocupação e a gente tenta sempre equilibrar tecnologia com pessoas. E hoje, assim, quando a gente olha para a farmácia, eu falo por mim ou por qualquer pessoa, a farmácia ela está presente, né, na vida da pessoa do começo ao fim. Como que vocês fazem, né, para manter esse relacionamento ativo com esse paciente, com esse consumidor ao longo de toda a jornada? Porque ele passa por várias etapas. Às vezes adquire ali uma doença crônica, ele passa a fazer um tipo de tratamento específico e vocês precisam ter esses dados para melhorar essa jornada. Como que vocês hoje usam a tecnologia para isso? A tua pergunta é muito boa, porque isso tem a ver com a transformação digital, uma nova forma de você ver o negócio, uma nova forma de você ver os dados. Né? Há 10 anos atrás, quando você puxava um relatório, você queria saber, quero saber a venda da loja, quanto vendeu, quanto não vendeu, a margem. Né? Hoje, quantos clientes entraram, quantos clientes saíram, quais são os segmentos de clientes, como é que eu olho jornada de cliente para melhorar a vida do cliente. Então, quando você fala, o que você citou é exatamente isso. Tem a jornada do bebê, da mãe. Agora eu estou entrando pro time dos pais. Você está entrando nessa jornada. Tem a jornada meu Instagram, agora tá até comentando ontem com um cliente nosso, eu falei agora que meu Instagram parece que eu entrei no novo mundo, só aparece coisa de maternidade, paternidade. Você está nessa jornada agora. Depois tem a jornada do uso contínuo, né? Tem a jornada... Né, da minha mãe eu peguei a jornada da doença, da diabetes. Tem a jornada da diabetes, tem a jornada do emagrecimento agora que está na moda, né? Que você não é só emagrecer, você tem que suplementar aquilo. Isso. Por isso que o segmento, né, de suplementos também cresce vitamina, muito agora, suplemento, né? Porque é uma compensação. Isso também é uma coisa interessante, né, da mudança que aconteceu na farmácia, né? Hoje em dia você encontra de tudo na farmácia, né? Você quer suplementar, você quer uma proteína, creatina. Tem que ter, porque é a jornada. Então você começa a olhar todo o negócio por jornadas. E para olhar por jornadas, você tem que se reestruturar organizacionalmente. Então você também tem que montar os times, os squads, o agile, olhar aquilo como um produto digital, né? Design. Então, quando eu falo de transformação digital, e eu tive o privilégio de viver isso e tocar isso, e foi engraçado. Imagina as mudanças que você acompanhou. Total, né? Não, eu tenho casos muito engraçados, porque você fala assim, eu lembro quando a gente começou esse processo em 2019, já começou tarde, porque a gente devia ter começado em 2015, talvez. 2019, 2020, eu lembro que eu comentei na empresa que a gente ia contratar os primeiros designers para a companhia. E ninguém, esse cara tá maluco.
que vai fazer aqui? O que um designer vai fazer aqui dentro da companhia? Ninguém entendia, né? E hoje, para mim, é super gratificante, porque quando a gente abre um time ou abre uma jornada para estudar e monta um time para fazer aquilo, a primeira pergunta que o owner do time ou o sponsor do time faz é: cadê o designer? Para fazer isso aqui. Porque ele entendeu o porquê daquela posição. Entendeu a importância daquela desenho, né? Num layout, capítulo. Numa experiência que você tem que desenhar. Tem a ver com experiência. Então, a forma de você ver o negócio mudou muito nos últimos 10 anos. Olhar para a jornada. Primeiro, entender o cliente, né? Sim. E o que ele quer. O que ele quer. E não o contrário. Então, mudou muito. Isso, e dessa forma que a gente vai buscando a fidelização. E hoje, assim, quando você olha, a gente estava falando da nova loja, falando da saúde, da questão do que a farmácia ela pretende ser, o que você está enxergando hoje de coisas que vão melhorar a nossa vida? Porque todo mundo aqui é cliente, então pode falar. Então, o que vai beneficiar a gente? A pandemia nos mostrou muitas coisas, né? De novo, o cliente pedindo muita coisa pra gente. E gente com medo até de ir no hospital, né? Na época, pois porque fala melhor ir na farmácia que tem menos fluxo de gente. Esse é um ponto interessante que a gente discute bastante. Então, a nova farmácia. Então, você tem lá a questão do mini centro de distribuição, ok. Legal. Que é a conveniência e tal, mas você tem o Health Hub, que é como é que eu posso melhorar a vida do meu cliente do ponto de vista de serviços farmacêuticos. Nós temos mais de 11 mil farmacêuticos nas lojas. Né? Poxa, é uma carreira difícil. Você se formar em farmácia não é fácil. Né? Será que faz sentido a gente ter um farmacêutico em loja simplesmente para entregar uma caixinha? Sim. Que é um processo, né? É praticamente repetitivo. Ele tem conteúdo, né? Então ele tem como orientar melhor. A gente quer muito que o farmacêutico passe a participar mais dessas jornadas. Não, hoje, por exemplo, eu vou na farmácia, eu chego conversando com o farmacêutico, vou perguntando as coisas, ele vai me tirando dúvidas, às vezes eu não vou nem no médico, porque eu falo, aqui me resolve o que eu preciso. Uma orientação responsável. Sim, com certeza. E serviços farmacêuticos, como é que, um serviço de bioimpedância você tem na loja. Falo que eu cresci de uma família humilde, na periferia de São Paulo, então quando eu ia o amigo da família era o farmacêutico. É verdade. Então minha mãe... Lá atrás, né? A gente tem que retomar isso. Às vezes eu estava em casa, eu falava com a minha mãe, eu falei, mãe, estou sentindo bem. Ela falou, vai lá e fala com o Luiz o que você está sentindo e tal. Ia na farmácia, ele me dava um medicamento, chegava em casa, tomava, ficava bom. Então, a gente quer exatamente retomar aquele farmacêutico que era referência no bairro, retomar. Ah, que legal. E você vê, não é excludente. Ter isso e ter tecnologia não são coisas excludentes. Sim. Uma ajuda a outra. Até porque quem está com dor, às vezes, quer resolver o problema, né? Vai ali. Então, não são excludentes. Então, essa questão de saúde, vários serviços, desde você medir a tua glicemia, sim, né? Bioimpedância. Talvez um exame, bioimpedância, às vezes um exame de sangue, vacina. Isso foi super importante na pandemia, entendeu? Testes né? Se você fazer alguns testes de determinadas doenças, né? Isso é importante a gente ter, até para você descarregar. Porque o sistema de saúde no Brasil, seja privado ou público, ele está sobrecarregado. Tá. Então, você imagina, a gente é super capilarizado, 3.600 lojas no Brasil que inteiro. São 3.600 pontos de atendimento. 3.600 pontos de atendimento. Como é que a gente pode contribuir com esse conceito de saúde no Brasil? E hoje vocês evoluem também para um teleatendimento? Existe isso ou não? Não, a gente discute muito a questão da telemedicina, isso avançou na pandemia, hoje segurou um pouco mais. Como é que a gente poderia ajudar a colocar a telemedicina dentro da jornada, né? A gente tenta ver formas de como melhorar essa jornada. Até alguns pilotos falam assim, será que a triagem, aquela primeira triagem do pronto-socorro, em muitos casos, é uma gripe. Ela não poderia ser feita numa sala especial dentro da farmácia, com o apoio do farmacêutico, sempre em contato com o médico, através de uma telemedicina, um médico do plano. De repente você está ali com a pessoa. 80% dos casos que vão em PS, às vezes é uma dor de garganta, é uma gripe. Sim. Então você não precisaria ir até o PS, você poderia resolver online, resolver ali. Então, são coisas que a gente discute muito em como que a gente pode melhorar isso, seja para a jornada do cliente, seja para o custo de saúde como um todo. E hoje, assim, por exemplo, com essa questão, ainda voltando ao assunto da IA, hoje, como que você enxerga a implementação da IA nos processos de vocês? Assim, o que vocês estão vislumbrando, o que já está funcionando, que você acredita que é importante comentar?
Olha, a gente tem usado muito IA nesse primeiro momento para eficiência, ganho de produtividade interno, Legal. Principalmente quando a gente fala em desenvolvimento de sistemas, testes, isso avançou muito, acelerou muito, né? Então, produtividade de escritório, né? A parte interna administrativa. Na parte de marketing também, criação legal. de materiais, Legal. isso a gente tem usado bastante IA. Uhum. Onde a gente acredita que a IA ela vai se cruzar com o cliente, né? Principalmente na personalização da experiência. Então a gente fala tem muito hoje de hiperpersonalização, hiperpersonalização. né? A IA lendo a leitura fazendo a leitura do comportamento do usuário e já recomendando coisas, tomando decisões. Então a gente iniciou um projeto chamado MIA, que é a minha IA. MIA? MIA. É a IA que está no terminal de consulta, o terminal de relacionamento. O terminal de relacionamento é o nosso computador que está ali no balcão de atendimento. Legal. Tá? Que começou primeiro com interação medicamentosa. Uhum. Então ela ajuda, você está tomando 2 medicamentos, tem interação medicamentosa, né? Bula, mas ela deve evoluir, por exemplo, para questões de intercambiabilidade, para questões de posologia, para questões de personalização de atendimento mesmo, porque tem muita coisa que você pode oferecer. Né? Você pergunta e ela responde, né? As IAs, pelo amor de Deus. Você tem que ter, claro, todo o cuidado do mundo, a curadoria ali, curadoria disso, mas ela pode te ajudar muito no atendimento ser mais rápido, mais personalizado e mais certo. Né? E te ajudar nessas questões de orientação mesmo de atendimento farmacêutico. Então, ali a gente vê um futuro muito claro para essa... Hoje quando a gente fala 3.600 lojas, atendimento a nível Brasil, aí, o que você é? Estamos falando Brasil, né? 3.600 no Brasil. Hoje a gente está falando de uma base de clientes de quantos milhões? A gente tem 50 milhões de clientes ativos no ano. 50 milhões. É muita coisa. Toda vez que um cliente então vai numa loja e ele dá ali o número do CPF, essas coisas todas, você faz uma correlação, se já está voltando, é um cliente... A gente tem toda a preocupação, claro, da permissão daquele dado, né? Com certeza. Questões de LGPD, eu já assinei já uns termos lá. Tudo é sempre muito... Eu já assinei os termos. A gente não tem nenhuma informação granular. Mais a parte de comportamento, né? Mesmo, né? Exatamente. E, claro, ele dando a permissão, uma questão de orientação dessa. Às vezes, eu quero não me lembro o último medicamento que eu comprei há 3 meses atrás. Sim. A gente tem como puxar. Legal. Desde que ele dê a permissão, obviamente. E é aí que você pode orientar numa interação medicamentosa. Às vezes ele mudou a prescrição dele e começou a tomar um outro tipo de medicamento que cruza com um que ele já está tomando. É aí que entra o farmacêutico. Né? O calor humano e que a MIA, a inteligência artificial, pode ajudar também. Né? E hoje, assim, quando você olha, por exemplo, tem um cliente que ele frequenta uma loja e então ali na loja ele faz um cadastro e ele se torna ativo ali também no seu ambiente digital, né, para você entender a parte do comportamento, mas tem um usuário que se você percebe esse crescimento do primeiro usuário que chega a 100% através do digital, já não mais pela loja? Olha, a gente olha muito a omnicanalidade. Você disse a origem foi digital e ele digital. Virou físico. Tem os dois casos. Né? Hoje cresceu muito o cliente que era digital. Tem uma correlação com a parte também da idade, faixa etária? Os mais jovens estão procurando essa experiência mais digital? Confesso que eu nunca vi isso, nunca olhei. Nunca me preocupei. A gente acho que nunca se preocupou muito com isso, a origem dele. Claro que a origem hoje ainda é muito física, né? Para depois ir pro digital. As lojas são grandes. Mas tem o cliente que é puro digital que começou a frequentar a loja sim. Quer ver? Isso é muito comum em novos mercados. Porque você não tem uma base ainda de lojas muito forte. Então você vai para a zona região norte ali, Manaus. A gente ainda não tinha uma... Sim. A gente estava entrando na cidade. Então às vezes a gente começava pelo digital para depois ele chegar na loja e se tornar um cliente omni. Legal. Entendeu? Mas numa base como São Paulo, onde você tem uma base física, é mais difícil isso acontecer. Ele já te conhece do físico. Né? A gente está aí com esses outdoors aí há quanto tempo? Há mais de 100 anos. Então é mais fácil o contrário. Mas tem esse número eu nunca olhei. Até um bom ponto para buscar. E hoje, assim, das etapas, né, das fases que você vivenciou ao longo da sua jornada, qual que você acredita que foi mais desafiador do ponto de vista assim, da sua carreira? Fala, essa aqui foi... difícil. Tiraram mais horas de sono, geraram mais preocupações. Como que você também se manteve com um mindset positivo, mesmo às vezes diante de problemas que eram difíceis de se resolver? Olha, acho que todas as fases elas têm o seu
tempero específico, né? De abrir um capital de empresa, de participar disso, né? Não fui eu que abri, mas participei de toda a equipe aí, de participar de uma fusão de forma ativa. Eu acho que tem algumas preocupações específicas, né? Eu acho que eu tive um momento muito difícil em 2009, 2010, quando a empresa efetivamente estava crescendo muito rápido em base de lojas, se preparando, num private equity, se preparando para um IPO, em que eu realmente me preocupava muito. A gente tinha restrições, então hoje você tem 13, 14, 15 CDs. Uhum. Na época eu tinha um CD, eu era responsável por supply chain. Hoje, se você tem problema em um CD, você tem outros 13, 12 que você consegue remanejar. Não é o ideal, é um problema, é um desafio. Sim. Agora, quando você tem um só, então, você pode quem quebrar. tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum, né? Quando você tem um só, você pode quebrar a empresa. Uhum. Então, e a gente vivia um momento de esticão, assim, de elástico mesmo para crescer. Então, ali eu vivi um momento bem difícil de carreira por conta da execução. Então, sempre por conta da execução, né? De ficar sem dormir mesmo. Isso aqui vai ser difícil. Eu não sei se a gente vai conseguir. Então, ali teve um momento muito forte meu, que foi quando eu percebi que equipe era muito importante. Sim. Foi ali que eu aprendi na dor. 2009, 2010. Foi 2009, 2010 que eu aprendi na dor, que realmente... Ali eu me prometi que eu nunca mais deixaria de ter uma equipe boa. Porque na hora que eu precisei ter uma equipe muito boa... Para formar uma equipe boa, precisa se dedicar para formar essa equipe, né? Precisa ter tempo, equipe. Claro que você precisa ter tempo, você precisa ter recursos. Também não é uma coisa só querer. Tem que ter orçamento, né? Não é só querer. Às vezes você quer ter uma equipe maravilhosa, mas não tem, às vezes, o recurso para poder estar aqui naquele momento, mas né? Você tem que saber preparar, disso para provocar. Já criar o plano, né? Para criar o plano. Eu acho que fusão eu aprendi muito também com change management, de como transitar, de como conversar, de como entender, se colocar na posição do outro. Eu acho que a fusão me ensinou muito em relação a isso. Eu acho que foram os dois principais aí baques, onde eu aprendi mais na pancada. E aí você falou assim, comentou, né, de trabalhar muito, de gostar do que faz, e as horas vão passando e você trabalha muito, assim. Como que você, ao longo da vida, né, foi equilibrando a função de executivo, a família, porque casou, teve filhos, e como é que foi equilibrar tudo isso? Eu não vou mentir. Teve momentos que eu não equilibrava, não. Principalmente nessa época. De 2008, principalmente até 2014, 2015, eu realmente não tinha muito equilíbrio, porque foram 6, 7 anos aí de uma maluquice, né? Private Equity, IPO, fusão, crescimento absurdo, 2 dígitos. Ali não tinha muito equilíbrio. Eu comecei a equilibrar mais para cá, nos últimos anos, onde também fui aprendendo com a idade, com a experiência. Eu fui aprendendo que realmente as pessoas fazem a diferença no negócio e não necessariamente a centralização, só a tecnologia resolve as coisas. Então eu me transformei muito, eu diria que eu me transformei muito ao longo dos últimos 10 anos. E aí eu consigo hoje equilibrar minha vida muito melhor. Dos 40 para cá? Dos 45 para cá. Né? Eu estou com 55. Então de 2015 para cá. E o que você enxerga assim? Não, né? porque tem a ver com a questão física também, né? Óbvio que o meu gás com 55 anos não é o mesmo gás que eu tinha quando eu tinha 40. Sim. Né? Então, fazendo analogia com o futebol, você tem que fazer a bola correr, e não você correr. Legal. Quando eu tinha 40, eu corria muito. Hoje já eu faço a bola correr. E aí tem a ver com a equipe que você tem. Como delegar. E ter uma equipe forte embaixo de você. Eu sempre digo, a minha equipe é melhor do que eu. Legal. E como que você vai... você foi mudando esse comportamento e aí você vai adicionando também rotinas. Hoje você pratica esportes. Como que você controla a sua mente? Como que você se mantém positivo? Tem dias quando você não está motivado...
a gente tem que acordar, tem que fazer o que tem que acontecer. Como que você se motiva? Eu queria que você entrasse também nesse... Eu sempre adorei esporte, eu ainda insisto em jogar futebol, certo? Mas faz gol, pelo menos? Faço, sou camisa 10, pô. Jogo 2 vezes por semana, então é um esporte agressivo para minha idade, jogar 2 vezes por semana já é um ganho, tá? E tô agora fazendo musculação, então também eu acho que estou lendo um livro super importante, Outlive, que ele mostra que Outlive, que é do Peter Attia, que ele mostra o seguinte: a tua saúde, o que você vai ser com 80 anos, você tem que começar já, na verdade você tinha que ter começado com 20. Você já tem que... Mas a tua saúde mental, ela tem muito a ver com físico, com esporte, com saúde, com... O esporte que eu digo é questão física, musculação, caminhada. A minha esposa, às vezes, quando eu tô muito assim, pilhadão, assim, ela... Eric, você não tá indo na academia. Já percebe logo porque tem uma correlação. É uma fonte válvula de escape. Uma válvula de escape. Então, tem isso. O livro fala disso, tem muitos estudos, né? Que às vezes você ficar num problema, o teu cérebro ruminando aquele problema. Ruminar um problema, ele definha teu cérebro. Sim. Não que você não tenha que pensar no problema, mas às vezes você dá um corte. Sim. Estava lendo isso ontem, aliás. Às vezes falando do ócio criativo, né? Também, que às vezes você... Aquele tempo que você não está fazendo nada é importante também para você... Para você se preparar para fazer. Isso, Ou para ter uma ideia de uma coisa que você não conseguiu resolver. Já teve casos de eu estar com um problema no meu dia a dia, eu desconecto, vou para casa, às vezes eu estou tomando banho, aí eu acordo de manhã e lembrei do negócio da solução. Então, isso é muito importante para o teu dia a dia, é muito importante para a tua performance e é muito importante para o que você quer ser daqui a 30 anos. Então... E mais do que nunca, eu trabalhando numa empresa de saúde... Sim. Né? Então, hoje em dia eu foco muito saúde, bem-estar. Saúde, bem-estar. Agora hoje eu me preocupo... É impressionante como realmente a gente muda, né? Eu lembro 10 anos mesmo. Eu não me preocupava muito com o que eu comia, com a minha alimentação. Hoje eu me preocupo com a minha alimentação. Não é chatice. Não, entendeu? Sim. É equilíbrio. Não, e até... Né? Acho que também não pode ser radical. Eu tenho uma tese assim que, para mim, o que eu percebo é quanto mais coisa ruim eu como, minha capacidade de raciocínio, minha disposição do corpo, tudo vai mudando. Completamente. Quando você começa a trazer combustível bom, o negócio começa a tua organização, né? Então, hoje eu me preocupo muito com a minha alimentação, né? Claro, não deixo de comer meu chocolate, entendeu? Mas não deixo de tomar meu vinho, mas a questão é o equilíbrio disso, né? E não é assim, às vezes eu me seguro um pouquinho, entendeu? Até para manter o peso, porque faz diferença, até no esporte, inclusive. Com certeza. Então, você correr com 100 kg e correr com 80 kg. Então eu tenho planos para o futuro, quem sabe eu quero virar não sei se eu vou conseguir, quero virar um triatleta, mas aí eu vou precisar um pouco mais de tempo, aí vai ser numa fase seguinte de carreira. Na hora que eu estiver só trabalhando como conselheiro, como comitê consultivo, etc. Aí é uma fase seguinte de carreira onde eu quero também dar mais tempo pro meu corpo também para poder fazer essas coisas. Fernando, uma pergunta. Quando você falou do time, das pessoas que são melhores que você no seu time e que trabalham contigo, dos executivos que trabalham com vocês, e quando você entrevista uma pessoa, o que te chama a atenção? É o currículo com a extensão de experiências descritas? Ou o que faz assim você está aprovado nesse processo aí? A pergunta é ótima. Vamos lá. Bom, primeiro em relação ao meu time, eu sou muito duro com o meu time. O fato, eles vão assistir aqui e eles vão falar, não é bem assim e tal. Eu estou assistindo o documentário do Michael Jordan e ele conseguiu feitos maravilhosos ali na NBA. E o time fala que ele era muito duro. Mas ele falou assim, eu sou muito duro porque a gente conquistou coisas que nenhum outro time conquistou. Ele falou assim, então se você não quer conquistar coisas que a gente conquistou, então você não serve para estar no nosso time. Concordo totalmente. Assiste depois, muito bom. Legal, você assistiu? Já assisti. Muito bom, muito bom. Isso inclusive em relação aos meus filhos. Eu sou muito duro com os meus filhos. Porque se você realmente quer fazer alguma coisa diferente relevante na sua vida, vai exigir esforço. Você quer não fazer é só algo talento. Com qualidade. Vai exigir esforço. Então eu sou muito detalhista, sou muito duro com o time.
Sou muito exigente, até porque eu sou comigo mesmo. Sim. Então é coerência. Se eu sou duro comigo mesmo, eu também vou ser com o meu time. Eu dizer que eu jamais cobro algo que eu não faço. Então, por exemplo, se eu cobro, por exemplo, a qualidade da entrega para o nosso cliente algo, é porque eu me preocupo e eu faço isso também porque eu quero fazer o meu melhor. Exato. Eu tenho um compromisso moral com aquilo que eu vendo. Então não adianta só vender, né? Você tem que vender e entregar com qualidade. Sem dúvida. Isso exige, né? Exige. A falha talvez minha, que eu também tento melhorar, todos nós, é na questão da celebração. Porque às vezes a gente não celebra. É verdade. Tem tanta coisa acontecendo que você mal termina um, você já começa o segundo e você não celebrou o primeiro. Sim. Então isso é uma coisa que a gente vem... Comemorar as vitórias. É uma coisa que a gente vem tentando melhorar. Mas você me perguntou em relação à entrevista, né? E aí, isso também é engraçado, você vai ficando mais velho, você vai sentindo assim rápido, né? Quando trabalham com você, olha, algumas coisas que eu dou muita importância, né? Realizações. Né? Realizações. Pode detalhar o que seriam? Claro, eu não tenho nenhum problema se a pessoa trabalhou 1 ano aqui, 1 ano ali, 6 meses aqui, mas eu acho que vai ser muito difícil para ela, nesse formato, ter realizações. Porque... Né? Se você fica 1 ano aqui, 1 ano ali, 6 meses aqui, 4 meses lá... Qual realização? Não dá tempo de você realizar. Construir algo. De você construir, de você ter uma história. Que projeto que você criou, idealizou, prototipou, entregou e realizou e mediu? Essa é uma boa dica, hein, Alex? Como é que você mediu aquilo? Porque, eu trabalhei 1 ano lá, eu fiz isso, tá, mas a ideia foi sua? Você participou da prototipação? Eu acho engraçado quando às vezes eu estou falando, nós fizemos assim, eu falo, qual foi a sua contribuição nesse projeto? Você realizou, você colocou em produção aquilo, colocou, você executou aquilo por quanto tempo? Por 1 dia? Cara, não vai medir. Sim. Por 1 ano. Você mediu aquilo? Você comparou com o que tinha antes? Aí sim eu vou te dizer que você realizou. Legal. Então... para mim, currículos que tem muito pouco tempo, volto a dizer, não que não possa ter realizado, às vezes realizou. No mundo digital hoje você realiza coisas em uma semana. Uma semana, sim. Tá? Mas às vezes está correlacionado com isso. Eu presto mais atenção. Mas quando realmente o que você falou tem sentido, porque quando uma coisa é realizada e você participa daquilo ativamente, você consegue contar. Então, pessoas que ficaram, fiquei 3 anos aqui, 5 anos ali, 7 anos ali, aquilo me dá consistência de currículo. De realizações. E também consistência de querer estar junto com a companhia. Sim. Porque às vezes uma pessoa que está 3 meses num lugar e troca de emprego toda hora, troca emprego que eu falo, relacionamento com a empresa, pode ser qualquer tipo de relacionamento. Será que ela tem aquele sentimento de dono? Para mim o sentimento de dono faz diferença. Então isso eu presto muita atenção. Legal. Então realização que eu falo isso. O que você realizou? O que você mediu? E o que mais você olha além da realização, assim, quando você está ali, a pessoa te fala da realização e tal, mas a energia conta. Claro. Eu acho que a vontade de querer produzir, executar e matar no peito, isso, aliás, é um sentimento que eu tenho percebido que tem faltado. Tem sido raro, por incrível que pareça. Às vezes, é tão curioso isso. Às vezes eu percebo na companhia algumas situações ou alguns desafios, algumas questões que vão ser resolvidas, que estão pingando na área, sabe? Sim. Sabe aquele assunto? Isso aqui tá voltando. Tá pingando na área. Então ninguém pega para resolver. Eu sei como é que é. Ninguém pega para resolver isso aqui, né? E aí eu me vejo há 30 anos atrás como trainee e tal, eu ia pegar isso aqui, bater no peito e resolver. Entendeu? Eu lembro que a gente ia ganhar uma... Me dá ansiedade até, só que não é possível que ninguém assuma. Eu lembro que eu trabalhava numa agência de publicidade, uma das maiores do país, e aí a gente tinha ganhado a conta do governo do Mato Grosso. Eu era da área de tecnologia, e quando começou o processo de licitação, o presidente me chamou e falou, provavelmente a gente vai ganhar essa conta, então a gente vai abrir um escritório no Mato Grosso, em Cuiabá. Só que quando a gente receber a decisão, a gente tem 15 dias para montar essa unidade de negócio lá. Ele me falou assim, no processo ali de licitação, 1 mês e meio, 2 meses antes, o que eu fiz? Eu falei, cara, eu já vou começar a contatar fornecedor lá. Fiz um checklist, comecei link, tal, servidor, tal, já fui me relacionando com todos os fornecedores lá. Quando a gente ganhou a conta, ele falou, Eric, ganhamos a conta. Cara, já estava tudo esquematizado para ativar. Legal.
Então, isso assim, é proatividade. Ninguém precisou me falar. Eu trabalhei, eu lembro que eu tinha as minhas funções do dia a dia e eu tinha mais uma unidade de negócio para montar. E eu lembro que eu viajei para lá pessoalmente, cara, virei noite porque o escritório tinha que estar pronto, montado, funcionando. Isso ninguém precisou me falar o que eu tinha que fazer. Isso é senso de dono, comprometimento. Isso é proatividade. Né? Hoje eu vejo uma incoerência no seguinte, a gente fala muito de autonomia. As pessoas pedem muita autonomia. Concordo plenamente. É bom, mas ótimo. tem que ter proatividade. Sim. Então eu vejo diversos eventos dentro da companhia. Pô, esse assunto aqui ninguém pega. Ninguém assumiu. Ninguém assume. Às vezes tem que falar para alguém assumir. Porque são assuntos que geralmente são interáreas, né? Sim. Que de certa forma tá tudo ligado. Mas tem um milindre, se eu fizer o outro vai achar. Cara, tem como você fazer e organizar e ter harmonia. Não necessariamente você não vai ter harmonia. Precisa roubar alguma coisa da outra pessoa. Então, essa capacidade, essa proatividade, para mim, ela é importante. Como é que você percebe isso numa entrevista? Feeling, aí é cabelo experiência branco. Também. Né? Cabelo branco sente. Sente, às vezes, numa conversa, num papo, você fala, pô, o cara vai fazer, o cara não vai fazer, o cara é reativo. E quando vai trabalhar com você diretamente, você conversa com a pessoa? Como assim? Antes do processo assim, de começar, são entrevistas com você também? Sim. É presencial ou é online? Não, a gente procura sempre o presencial. Importante. Salvo exceções, assim, às vezes alguém que está de fora do estado. Mas a gente, aliás, tem tentado aumentar na companhia o número de entrevistas que a gente faz, inclusive de outras áreas, de outros VPs. Legal. Porque a gente tem uma preocupação muito grande com a cultura da companhia. Sim. Esse é um ponto que eu não falei, que eu acho que também é relevante. Isso é legal comentar, né? Porque não adianta só ter a performance, ter toda uma entrega e tal, mas se a pessoa ela tá matando as outras pessoas do seu lado. Então, na verdade, a cultura ela talvez seja a grande fundação de todo o case de sucesso que se tem. No nosso caso especificamente... Cultura envolve o que você falou também do início, né? Sobre a sua construção de adaptabilidade, de você ser eclético ali, de você entender... Tem a ver com essa proatividade. Como funciona essa organização? Peraí, vou me adaptar aqui. Eu vou atrás, vou fazer, vou assumir. A gente tem uma cultura que a gente preza muito a colaboração. Muito a colaboração. Então, ao contrário de uma cultura de individual. Então, o coletivo está sempre acima do individual. Se o cidadão tiver algum interesse dele acima da companhia, não vai funcionar. Legal. Não vai funcionar. Esse eu acho que é o principal mote da... Claro, cuidar de gente, executar. Às vezes a gente tem uma passa, cultura... né? Mas aí que você identifica, você tem que ser rápido também para resolver a questão. Em ajudar, né? em mostrar. Eu gosto muito de ter o fato. Aconteceu isso aqui, você está vendo? Como não é legal. Então, a gente tem uma cultura... tempo da mudança também, né? A gente tem uma cultura de gente, de cuidar de gente e de cliente. A gente tem uma cultura de execução, a gente tem uma cultura de inovação. Mas o que permeia tudo isso é uma cultura de colaboração entre todos. Isso é muito forte na empresa. Muito bom. Então, se a gente percebe numa entrevista que a pessoa é extremamente individualista, que ela é extremamente... A gente defende a meritocracia, mas se é uma meritocracia individual, sabe? Tanto que as nossas metas, muitas delas são... A maioria tem que estar com todo, né? É coletiva. Então, as metas são coletivas, não tem meta individual. Né? Dificilmente alguém vai ganhar uma meta porque destruiu o outro. Isso não existe. Muito bom, Fernando. Estamos chegando ao final aqui do Amplifica Cast. Muito obrigado pela sua participação e por compartilhar com a gente a sua história. E você comentou de um livro, que você está lendo esse livro? Estou lendo o livro desse de saúde, Outlive. E eu estou fazendo um outro curso, mas aí mais técnico. Estou fazendo muito estudo de caso de empresas. Então, Então, eu estou muito envolvido. Seria o curso? Estou fazendo o IESE ali, o MP. E lá a gente tem muito estudo de caso com outros executivos. E tem sido bastante interessante aí para enfim, sempre aprendendo. Né? E a área que você atua é essa coisa do aprendizado constante também, né? Tem que estar sempre... bom, tecnologia é uma maluquice. Estudando, né? Não tem... É uma coisa você nem terminou de entender um assunto, ele já morreu. Não, e está tudo muito rápido agora também. Né? Ele já morreu. Então, você está aprendendo uma determinada ferramenta, ela já não faz sentido. Legal. Então é um negócio meio doido. Fernando, para as pessoas te acharem, qual a sua rede social que você mais usa? Para elas quiserem mandar mensagem para você?
Olha, eu tenho o LinkedIn, né? Então, se tá como Fernando Varela, ali você vai me achar. Acho que essa é a principal mídia social que eu tenho. Além das arqueológicas aí, né? Como o e-mail, o próprio WhatsApp. Mas eu acho que como mídia social, o LinkedIn é a principal. Legal. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso Amplifica Cast. Mais uma vez eu te convido lá no nosso YouTube a se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. E no Spotify também nos avaliar com 5 estrelas. Se você gostou desse episódio, você pode acessar agora amplificadigital.com.br/amplificacast. Você vai ter acesso a esse episódio e também a todos os outros que nós gravamos compartilhando histórias inspiradoras. Até o próximo episódio. Muito obrigado, Fernando. Obrigado, foi um prazer. Valeu, até mais.